Haddad, o corte de gastos, isenção de imposto de renda até 5 mil. Vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar hoje o pacote de corte de gastos debatido nas últimas semanas pelo governo federal. Fará um pronunciamento em cadeia de rádio e TV a partir das 8 horas e 30 minutos da noite, com 7 minutos e 18 segundos de duração para explicar essas novas medidas. Haddad vai anunciar a isenção a partir de 2026, como você explicou, do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A medida é uma promessa de campanha do presidente Lula. Para compensar o aumento das despesas com a ampliação da isenção, esse impacto estimado em 50 bilhões de reais por ano, o governo vai propor a taxação de lucros e dividendos de contribuintes que obtêm acima de R$50 mil. Entre as medidas está ainda o estabelecimento do teto de 2,5% para o reajuste anual do salário mínimo. O abono salarial, PIS/PASEP, também deve passar por mudanças para restringir o acesso ao benefício. A não taxação de dividendos é um absurdo no Brasil, especialmente com a pejotização que houve. Profissionais qualificados acabam virando PJ, tiram seu rendimento como dividendo e pagam menos imposto do que o trabalhador que ganha, sei lá, R$7 mil. Quando eu digo menos, não é menos em valor. É o percentual do ganho. Quanto do percentual do ganho é retido pela Receita. Né? Então, é evidente, 7 mil, 8 mil, o cara ganha, digamos, o cara tem um ganho líquido de 8 mil, vai ter 27,5% de imposto de renda, depois tem ali uma dedução, não sei o quê. Tem 2 filhos. Como é que mora, onde mora? Não estou dizendo que não dá para viver. Até porque, queridos, 42% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Paga-se muito mal no Brasil. É bom que fique claro. Né? Foi uma promessa de campanha do Lula fazer essa dedução, essa isenção para quem ganha até 5 mil. E ele está fazendo no último ano de governo, em algum momento sairia, está saindo no último ano, o ano que vem ainda é um ano para consertar as coisas, né? E haverá como compensação taxar dividendos. A folia, como existe no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. É preciso saber disso. Né? Aí o mercado reagiu de maneira histérica, nós já vamos ver os números, né? Porque... Não, eu estou vendo gente que defendeu desoneração para determinados setores, pedindo que o Brasil siga as regras da Argentina, do Milei, que deixou os pobres à míngua. Levou a pobreza da Argentina para 52%. Se um dia volta, ninguém sabe. Mesmo os economistas conservadores, fez o primeiro superávit. A que custo? Há estados na Argentina que estão editando moeda. O que está havendo na Argentina, sim, pega as contas federais, tem um superávit, mas está havendo uma grande desorganização no país, né, da economia, que vai cobrar seu preço em alguma hora. Né? Agora, é engraçado ter gente aqui no Brasil que tem desoneração fiscal e cobra do presidente Lula que não dê reajuste para o salário mínimo. Entende? Então, assim, sem que se saiba... Primeiro que tem um pacote estimado. Sem que se saiba se a conta fecha ou não fecha, né? Fazer essa especulação por causa dos 5 mil reais, nós vamos ver levar o dólar a quase 6 reais, é especulação. A questão é saber, as contas vão ficar no arcabouço ou fora do arcabouço? Eu acho que vão ficar no arcabouço. Se ficar no arcabouço é o que tem de acontecer. Haverá alteração também em relação ao salário mínimo. Haverá um limite para o aumento real do salário mínimo. Haverá limites em outros benefícios. Né? Aí circulou hoje um troço de que o Haddad está lá falando com Lula, que o Haddad
Depois de ficar claro que no pacote tem essa isenção, o Haddad teria pedido ao Lula que adie, né, a decisão sobre os 5 mil. Eu duvido um pouco. Veja, é a velha história, né, Valeu Bene? A piada que eu faço sempre repetindo o querido e saudoso Jô Soares. Se a Caneca falar oi Reinaldo, eu digo oi Caneca. Eu também não dou murro em ponta de faca. Agora, vocês acham que, se em 2026, o último ano do mandato do Lula, não sei se vai se reeleger ou não, se vai concorrer, inclusive, né? Depois de ter decidido o anúncio, o Haddad ia pedir para adiar? Eu acho que isso faz parte desse processo especulativo. Agora, pode ser, se for assim, se acontecer, tanto pior, sinal de que estão mais atrapalhados do que deveriam estar, mas eu acho que não, né? E outra, isso tudo aqui são informações que foram sendo colhidas aqui e ali, estão sendo juntadas. Vamos esperar o pronunciamento para saber qual será o pacote mesmo. O mercado vai especular, vai. Qualquer coisa, vai. Se o Haddad não exibir hoje à noite um cara que recebe salário mínimo enforcado com a tripa de um aposentado, que, portanto, já morreu também, né? Vai bem, arrancar a tripa dele, sim, né? Uhum. Nada vai estar bom. Nada vai estar bom. A medida, desde sempre, é o arcabouço. Vai cumprir o arcabouço? Se cumprir o arcabouço, é isso. Mas a medida do imposto de renda é uma decisão permanente, né? É uma queda de arrecadação permanente. Mas a taxação de dividendo é uma queda é uma elevação de receita permanente também. Não é? O desejável é que se leve a elevação de gastos seja correspondente à elevação do PIB. Vamos chegar lá. Agora, o que eu acho engraçado é que fica parecendo que a economia estava um primor e o Lula veio desorganizá-la. É mesmo? Vocês estão olhando o mercado de emprego? Vocês estão olhando o crescimento? A inflação, por acaso, está fora de controle? A renda do trabalho? Eu sempre gosto de ver, quase como quem vê um animal exótico, né? Um bichinho que eu vi na Austrália outro dia, nesses shorts do YouTube, que é que nem um lagartinho, assim, que quando ele encontra a gente, ele tem que nem uma coroa aqui na cabeça, atrás do pescoço, um troço assim, e faz assim, vup! E é todo colorido. Ele faz isso para assustar. Bicho que parece um daqueles dinossauros. Né? E eu gosto de ver esses dinossaurinhos falando com tanta propriedade sobre como é preciso cortar benefícios dos pobres. Que ser pobre no Brasil virou... Olha, Arthur, não tem nada melhor do que ser pobre no Brasil. Olha, melhor do que ser pobre no Brasil, segundo a extrema-direita, é ser pobre e ser preto. Se o cara for pobre, preto e gay, aí ele tá cheio de direitos. Então. Nossa, aí ele tá com direito. Vai bem? É direito que não acaba mais. Se for pobre, preto, gay, mulher, aí então é o auge do direito. Quem é que sofre? Branco, rico e hétero, né? E homem. O homem branco, rico e hétero, no Brasil, é uma discriminação danada. Não é mesmo? É preciso ter um pouco de pudor ao argumentar. Né? Mais coisas sobre o pacote, vai. Reinaldo, estarão no pacote de corte de gastos e no anúncio de Haddad uma proposta enviada ao Congresso para acabar com salários acima do teto constitucional, chamados supersalários. Atualmente, o limite constitucional é de R$ 44.000
R$ 8,52, salário dos ministros do Supremo. A Constituição, no entanto, prevê que fiquem de fora do teto os gastos classificados como verbas indenizatórias, mas não define nem delimita essa categoria. Desse modo, começaram a se criar auxílios para burlar esse limite. Também um chamado para que beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada atualizem seus dados, caso não o tenham feito nos últimos 2 anos. E, por último, mudanças nas regras de aposentadorias e pensões dos militares, como o fim da morte ficta, que permite o pagamento de pensão a parentes de quem foi expulso das Forças Armadas, e a fixação de idade mínima de aposentadoria acompanhada de uma regra de transição. Essa morte ficta, essa palavra maravilhosa, que vem, é raiz de ficção mesmo, né? A morte ficta, o cara é expulso, que é, digamos assim, um golpista agora, que estivesse nas Forças Armadas, ainda na ativa, seria expulso, vale bem. Sim. Expulso, e acontece o que com ele? Continua a receber o salário. O vale bem vai continuar a pagar o salário dele. Mas só que ele, para todos os efeitos, morreu, tecnicamente. Então vai para a mulher. São as chamadas viúvas de maridos vivos. A pensão das filhas dos militares. São aberrações, né, que estão aí e que precisam, obviamente, ser revistas. Né? Os supersalários é a mesma coisa. Há quanto tempo nós estamos falando? O limite é o salário do ministro Supremo. E há quanto tempo tem um monte de gente ganhando acima do limite do ministro Supremo? Violando a Constituição. Haddad 3. Vamos lá. O que mais que pacote fiscal vai prever uma economia entre 25 bilhões e 30 bilhões de reais já no ano que vem e de 40 bilhões de reais para 2026. O pedido para que Haddad fizesse o anúncio em uma cadeia de rádio e TV para explicar as medidas partiu diretamente do Palácio do Planalto. Amanhã, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, vai receber o ministro da Fazenda durante a reunião de líderes do Senado Federal. É esperado que Haddad apresente aos líderes as medidas econômicas discutidas pelo governo federal. E vamos ver o que os deputados vão querer também, né? Vamos ver. Eu queria ver lá os patriotas defendendo que se enforcasse o último pobre com a tripa do último aposentado. E deixando intactos desonerações e subsídios pornográficos, que ainda tem, mas que conta com os lobistas lá no Congresso. E vocês vão ver quando a gente pegar o pacote, que dos 50 bilhões de emendas dos senhores parlamentares, né, com quanto eles vão contribuir para o corte? Esses, falam, preciso, vão contribuir com quanto para o corte? Hein? Tinha uma proposta para tentar conter o emendismo. Primeiro que saiu contra foi o Rogério Marinho, o intelectual do PL. Aí não. Arthur, cortar benefício de pobre, puxa vida, todos compreendemos e defendemos, lá eles. Agora, cortar os nossos benefícios, mas aí é um exagero. Né? Vocês estão mais iluminados, né? Sim, você viu? Ficou bom, né? Estão mais claros. Mudou a iluminação do estúdio? Mudou. Ficaram bonitos. Ficou legal, né? Eu não vou mudar a minha, não, porque eu não quero que me vejam direito. São mentes brilhantes. Como é que é? Mentes brilhantes. Mentes brilhantes. Sim, o dólar e a bolsa dispararam, vai. Reinaldo, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,91, o maior valor da história, né, para o fechamento. O recorde anterior foi registrado em 13 de maio de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Naquela época, a moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,90. Durante o dia, o dólar alcançou R$ 5,92 na cotação máxima por volta das 4 da tarde. O avanço da moeda americana aconteceu diante da notícia de que o anúncio do pacote de gastos vai incluir
incluir a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Operadores do mercado financeiro avaliaram que a proposta de isenção deve ser suficiente para anular os benefícios que serão trazidos pelo pacote. A partir da 1h45, da tarde, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, despencou de 129.400 pontos para 127.700. Não vão. Primeiro que é mentira. Porque vocês não têm como fazer essa conta, inclusive. Agora, eu acho legal que tenha batido o recorde. Se bater o recorde, e se o valor do dólar é um sinal de desconfiança na economia, quer dizer que nós vivemos o pior momento da economia brasileira. Eu vou falar de novo. Se o valor do dólar é um sinal de desconfiança de problema na economia, isso significaria que um país que tem o mais baixo desemprego em 12 anos, um país que tem um crescimento muito acima daquilo que esperavam, da ordem de 3,2 e pode chegar a 3,5. Um país que tem a inflação sob controle. E um país que tem a renda do salário também, um recorde desde o Plano Real, significa que esse país está à beira do abismo. Não está. Está sugerindo que é uma guerra contra o mercado? Não, porque não dá para fazer essa guerra, tem que dialogar. Agora, é preciso também ter um pouco de pudor quando se fazem as contas. Esse é o pior momento da economia brasileira? Se o preço do dólar reproduz desconfiança, ou o que seja? Qualquer pessoa decente sabe que não. Isso não quer dizer que eu não acho que o governo tenha demorado para apresentar o pacote, demorou, poderia ter apresentado antes, houve muita hesitação, o Lula quis conversar com todo mundo, enfim. Acho que houve, sim, demora excessiva, mas evidentemente esse não está longe de ser o pior momento da economia brasileira. A questão é saber, as contas vão fechar? Vão fechar dentro do arcabouço? Se vão fechar dentro do arcabouço, é aquilo que tem de ser feito. E aí eu falei sobre taxa de juro. O Reinaldo até recomenda, presidente, para de falar desses negócios. Mas eu tenho que falar, sabe por quê, Reinaldo? Eu estava na Confederação Nacional da Indústria, né? Que os industriais, aí, a economia produtiva, é quem mais paga o preço do juro alto. Né? Do que eu estou falando? Vai. O presidente voltou a questionar hoje o patamar atual da taxa básica de juros. Como você disse, declaração foi dada durante o 99º Encontro Nacional da Indústria da Construção, evento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. A gente vai acompanhar o que disse o presidente. Qual é a explicação da taxa de juros estar do jeito que está hoje? Nós temos que ter a inflação controlada. A economia está crescendo. O menor nível de desemprego desde 2012, quando ele começou a ser metido. O maior aumento da massa salarial. Ou seja, então, se a gente pensar de forma positiva, não há retrocesso nesse país. Olha aqui. Eu acho também absurda essa taxa de juros. O que eu posso fazer? Pegue os fundamentos da economia brasileira. Pegue o fundamento das outras economias com juros menores para saber se o Brasil é aquela que apresenta um dos piores resultados. Isso não é verdade. Volta, vocês estão com o desmentido aí do Haddad? Sim. Então vamos lá. O Ministério da Fazenda diz que não procede a informação da nota Haddad vai a Lula para tentar adiar o anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gravado nessa terça-feira, será veiculado na quarta, hoje, em rede nacional de rádio e televisão, conforme já anunciado, é o que diz a nota da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Fazenda. Veja, tem uma informação importante aqui, já foi gravado. Foi gravado ontem. E se a isenção está lá, está lá. Conforme eu havia chamado a atenção, é uma promessa de campanha do Lula,
que está sendo postergada, transferida para 2026, que é o último ano do seu mandato, que pode ser um mandato só. Né? Então, e também para não fazer, tá falando, vai ser daqui um ano e tanto, né? Que vai entrar em vigor 2026. Né? Então, é claro que isso, não estou contestando ninguém, só estou dizendo assim, não procede. Não procedia desde a origem, estando já gravado o pronunciamento. Não, mas aí ele poderia gravar de novo. Sim, mas não há nenhuma evidência de que isso estivesse em curso. Né? Nem faria sentido, dadas as propostas do presidente, né, de campanha, e isso estava lá, né, e o ano que vai entrar em vigência. Né? Aí é preciso um pouquinho mais de cuidado. Isso aí.